Vamos abrir a edição desta sexta-feira falando do Brasil. Amanhã tem a seleção brasileira contra Marrocos. É o primeiro teste desse novo ciclo de Copa do Mundo. Muito boa tarde, Flávio Prado, Nilson César, Vanderlei Nogueira, Fábio Piperno. É uma nova seleção, é o que estão dizendo por aí. A gente tem aqui a provável escalação do Ramon Menezes para amanhã, com algumas caras novas, algumas novidades, também algumas imagens da atividade de ontem da seleção brasileira. Flávio Prado, qual a expectativa para o jogo de amanhã da seleção brasileira? Flávio, boa tarde. Boa tarde. Olha, Pedro, é tudo muito incipiente, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu gostei da ideia de botar a molecada do Sub-20, o Ramon é o técnico do Sub-20, então botou os moleques vão ter uma foto, pelo menos. Alguns eu acho que ficarão, que terão história, tipo o Robert Renan, o ex-jogador do Corinthians, se tudo correr bem, ele vai ter uma história por lá. Outros vão ficar com uma pequena foto. O Vanderlei Nogueira sempre fala que valoriza pra caramba, mas é uma foto só. O próprio Ramon, a gente não sabe o que vai acontecer. A verdade é que o Marrocos é o favorito, né? O Marrocos joga em casa, fez uma bela Copa do Mundo, muito acima do que se esperava. Vai estar com uma torcida enlouquecida a favor. E para a seleção brasileira, totalmente fora de propósito, né? Não tem a menor razão, tecnicamente falando, de ter esse amistoso. É data FIFA, os caras têm que faturar, aquela coisa toda. Mas tecnicamente falando, realmente não tem o menor sentido. O que pode é perder de Marrocos pela primeira vez na história e vai ficar registrado. Que absurdo, não concordo. Não consigo concordar o Marrocos sendo favorito contra a seleção. Não acho. Acho que o Brasil, mesmo nessa nova fase aí com o Ramon, é obrigação do Brasil vencer amanhã. Obrigação? Obrigação. Obrigação. O Brasil tem mais bola que o Marrocos. Estou falando aqui. Você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vanderlei Nogueira. Opa, não quer passar por Nilson primeiro? o Piperno, mas tudo bem, eu tô aqui. Amanhã, o resultado é importante ou o importante mesmo é testar esses novos jogadores? Vanderlei, boa tarde. Boa tarde para você, Pedro, para o Nilson, para o Piperno e para o Flávio Prado e para você que nos acompanha. Importante é para o caixa da CBF. Vai garantir mais ou menos cerca de 2,5 milhões de dólares, que é o que vale, o que recebe, enfim, no conjunto da obra, quando a seleção brasileira joga para os cofres da CBF. Vai ser um pouco diferente, né? A Globo não comprou os direitos, eles diversificaram um pouquinho, enfim, os tempos modernos permitem isso. O faturamento não será o mesmo na vendagem de direitos, mas, sem dúvida, é uma experiência importante para eles, para avaliar novos mercados, digamos assim, novas maneiras de transmissão. Mas isso posto, eu queria dizer que nós estamos a 1000 dias da Copa do Mundo de 2026 e a seleção brasileira já está classificada, ela e a Argentina. Então, com relação ao objetivo a ser atingido na classificação, esquece. O Cone do Flávio Prado, dirigindo a seleção brasileira, sem dúvida classificaria a seleção para 2026. Você, claro, seguiu aqui, está perfeito, essas iniciativas do professor Ramon Menezes, mas não tem nada a ver, né? Porque ele não será o técnico da seleção brasileira, a não ser que já combinou via WhatsApp com o professor Ancelotti. De qualquer maneira, fora isso, ele vai colocar lá o estilo dele, que ele acha que é legal, ele um técnico que trabalha de uma maneira, mas já que ele está lá, ele vai querer colocar o dedinho dele no que ele está certo. Então, com relação ao jogo, tomara que o Brasil, que é a nossa seleção, corre aqui, né? O sangue verde e amarelo, tomara que ela não decepcione, só isso. Agora, uma coisa a gente tem que levar em conta. Há muito tempo o Brasil não faz um amistoso com uma equipe estrelada. É a 4ª colocada na Copa do Mundo. Não importa. Se ela, depois da Copa de 2002, tivesse enfrentado a Coreia do Sul, eu estaria dizendo a mesma coisa aqui. Ela vai estar fazendo um amistoso com a 4ª colocada da Copa do Mundo. Tá perfeito? Em 2002, Brasil, Alemanha, a poderosa Turquia e a Coreia do Sul. Então, em termos de memória recente, o Marrocos não decepcionou. O Marrocos foi legal. Além de tudo, tem a grande torcida. Deu um show lá, não é isso? E imagina o que vai acontecer. Aliás, eles fizeram lá portais, visuais para os jogadores marroquinos. Muito legal. Imagina o que vai acontecer amanhã,
Quando a seleção brasileira, me lembra sempre o Milton, o Nilson durante a madrugada, seleção brasileira, 1, 2, 3, 4, 5, pentacampeã, vai enfrentar o Marrocos, lá em Tanger. Imagina o que eles vão fazer lá. Vão fazer um carnaval, uma coisa bonita. Então, isso é legal. Agora, desempenho da seleção a gente vai apreciar. Estou com um pé atrás, eu não sei o que vai acontecer. Enfim, já sei que teve um gol no treino do Rony, de bicicleta, que corre o mundo. Eu cruzei aqui, tem até a sensorista falando, se ouviu a bicicleta do Rony? Eu vi, já só se fala nisso. Então, era isso que eu queria falar. Nilson César, muito boa tarde. O Flávio Prado começou querendo causar. É a nossa seleção, Brasil pentacampeão do mundo, enfrentando Marrocos. Brasil, obviamente, é favorito, né, Nilson? Eu trabalho com esses senhores já, eu tô há 41 anos, e eles são dois senhores que têm mania de depreciar a seleção brasileira. Tá no DNA deles, a depreciação à seleção brasileira. Sabe quando consta no DNA desses senhores? Tanto o Vanderlei Nogueira foi repórter, sabia que foi repórter? Um cara na redação aí que não sabe. Mas maior de todos os tempos. E o cara que mais cobriu a seleção. E na época ele não depreciava tanto, mas depois, rapaz, ele começou virou comentarista, sabe como é que é? Ele passou a depreciar a seleção. Aliás, jogadores no quarto dele, Ronaldo Fenômeno, não é jogador qualquer. Ronaldo Fenômeno, Romário, Kaká, tudo no quarto, Cafu, Roberto Carlos. Não essa babaiada de agora. Agora é um monte de mulambo, né? Eu tô falando de grandes jogadores. Depreciando a nossa seleção. Você fica depreciando. Perto tá vendo, Vanderlei? A gente enchendo a bola e ele depreciou. O discurso tava bonito. Até agora tava bonito o discurso. Calma. Tava indo bem. Deixa eu molhar o bico, ó. Peraí, ó. Assim não dá. Vai lá, Nilson. Perto desses caras são mulambos. São jogadores fraquíssimos. Nós temos Casemiro, Fred e Paquetá, o meio campo da seleção. Eu vi Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates. Entendeu? Então, o cara quer me falar que Casemiro, Fred e Paquetá, não é pra comparar com Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates? Mulambada. É que jogador de nota 6,5, 7. É isso, por isso que o Brasil não ganha a Copa mais. Porque o nosso time agora é time de mais ou menos. Nós não tínhamos jogadores mais ou menos. É que você é novo, Pedro. Você é novinho ainda. Nós tínhamos jogadores excepcionais. Hoje, nós temos só jogador mais ou menos, gente. É tudo jogador mais ou menos. Por isso, quando ele fala aí, mesmo sendo um depreciador de seleção, Flávio Prado, os dois senhores aqui, Flávio e Vanderlei, eles são depreciadores da seleção. Quando ele fala um negócio desse, é verdade. Marrocos... Esculhambou e falou que nós temos razão? Isso não quer dizer que eles não deixam de depreciar. Não, isso tudo bem. Eles não perdem a oportunidade. Eu concordo. É verdade. Pode chegar e perder para Marrocos. É verdade, pode chegar e perder para a seleção de Marrocos, porque o nosso time hoje é igual Marrocos. É um pouquinho superior e olha lá. Eu não estou brincando, rapaz. Estou falando sério. Hoje a coisa é assim, essa é uma realidade, entendeu? Não adianta querer esconder essa realidade. Nós tínhamos jogadores muito acima da média. Era muito acima da média, os jogadores brasileiros. Era jogador de outro patamar, era outra linha, outra linhagem de jogador. Hoje a gente acha o Casemiro excepcional. Casemiro, né, se você voltar uma década, 2 décadas, um bom volante. Só. Mais nada. Excepcional era Paulo Roberto Falcão. Esse sim era excepcional. Não dá para comparar. É um abismo a diferença de um Falcão, qualidade técnica, para um Casemiro. É um abismo. A diferença é um abismo, tecnicamente. Isso precisa ser posto, precisa ser colocado para que as pessoas entendam o quanto... Nós temos Paquetá, tinha Zico. Você está entendendo? Você tinha Zico, agora você tem Paquetá. Então ficou igual aos outros. É sério, ficou igual aos outros. Então não adianta esconder o sol com a peneira. Futebol brasileiro hoje, contra Marrocos, não é favorito. Pode até ganhar, mas também se perder não é nenhuma surpresa. Entendeu o que eu estou dizendo? Sim. E o Ramon será auxiliar técnico do Ancelotti. Anote essa informação aí. O Ramon Menezes será auxiliar técnico de Carlo Ancelotti, que será o técnico da seleção brasileira. Informação. Eu tenho informação, esse negócio aí eu sou bom de informação. Esse tonto do Vanderlei deveria saber tudo isso também, porque a minha fonte é mais amigo dele do que meu.
É que eu tenho estreitamento com essa fonte muito grande. Já diria Vampeta, programa de informação, pode mandar, solta. Xarope. Mas eu não falei essa nada. fonte você conhece Eu sei, tanto mas tempo. eu não falei nada. Entendeu? Depois que essa... Olha, vou dar até dica. Não precisa dar. Minha neta. Não precisa Fala minha neta. Depois que essa fonte voltou para a CBF, eu sei tudo de CBF. Tá. Voltou, pai, mais que isso eu não posso falar. Depois que essa fonte voltou para a CBF, eu sei tudo de CBF. Ó, hoje cheguei na redação, falei, a gente vai falar da seleção brasileira, do gol de bicicleta do Rony, só elogios à nova seleção brasileira, mas entrou na pauta, não tem jeito. Boa tarde, Piperno. Quem é o favorito amanhã, Brasil ou Marrocos? Boa tarde, Pedrinho. Deixa eu te cumprimentar uma coisa, que você começou pra cima, portando como um autêntico entusiasta pela seleção brasileira, um autêntico torcedor. Porque, tá aqui, olha, ó. Vanderlei, Tá aqui, ó. Tá isso. Isso tá fazendo. Desculpa, isso faz se falta hoje em dia. bati no microfone. Eu colaborei com a sonoplastia. Exato, disso. eu bati aqui Você no fez bem, microfone. Vanderlei, sabe porque disso. É verdade. Isso tá muito em falta hoje em dia, aqueles torcedores, entusiasmo. assim, né? Pacheco. Aquele pachequismo, aquela paixão, aquele sentimento arraigado aí, nacionalista. É que é um novo ciclo, a gente tem que renovar as esperanças. Isso, tipo assim, só eu sou penta, aquela coisa assim. 1, 2, 3. Exatamente. Aí vem pro Flávio. Mas, Quem tem. Flávio promove um anticlímax, porque a seleção, não sei o quê. Vanderlei também não colaborou. Não colabora. Muito, O Nilson, então, nossa, porque o Paquetá não pode ser comparado ao Zico, uma heresia. É, merecia. Mas eu vou falar um negócio pra você. Além de tudo isso, puxa vida, a seleção brasileira vai ser dirigida pelo Ramon. Eu estava pensando nisso, porque os meninos que foram convocados, o Rony, que muita gente fez piadinha, ok. Sabe, o jogador, pode ser que ele tenha um mês bom, aquela coisa de funcionário do mês. Pode garantir uma vaguinha. Um jogo desse pode garantir uma vaguinha. Não, mas ele pode ter... Faltam 1000 dias. Mas joga bem a partida dessa. Um jogador médio, ele está sujeito algum dia a encantar um técnico, ir para uma seleção e tal. Então isso pode acontecer na carreira de qualquer jogador. Agora, o Ramon ir para a seleção brasileira, sabe, pensa, porque é o seguinte, o Ramon, cá entre nós e tal, ele não tem nenhum bom trabalho na vida como técnico de time principal. Vasco ele foi bem. Foi bem. Mas durou uns 10, 15 jogos. Cara bom. Verdade, mas depois... Não, cara, O cara sabe que quer ganhar o título nacional com o Vasco Vasco. já trabalha na CBF, né? Então, ele já é assim, técnico do Sub-20. Porque, veja, o Ramon, se fizer uma lista assim, olha, faça uma lista, Vanderlei Nogueira, de 30 nomes que você sonha que tem condições de dirigir o Nogueirópolis. Aí você vai pensar uns 30 o Ramon, eu acho que dificilmente você vai chegar assim e falar, puxa vida, ainda tem um Ramon que eu vou encaixar aqui e tal. Não dá. O Ramon, assim... Então, veja, é uma coisa de ocasião, é um interino que assim, é diferente do Scaloni. O Scaloni trabalhou com o técnico de seleção principal. Ele tinha zero de currículo como técnico principal, mas ele já havia trabalhado com outros técnicos de seleção. Ele passou por comissão técnica de seleção. É diferente. O Ramon não. O Ramon dirigiu uma seleção sub-20. Então, eu acho que assim, por mais que... nem quero entrar aqui no mérito se a CBF acertou ou errou, tá lá, acabou de dirigir o Sub-20, vai ser um interino, vai ser uma interinidade aí, ao que tudo indica, bem curta mesmo, então tudo bem. Mas eu fico... Mas assim, esse tudo bem envolve o Ramon. Então, Brasil, mais ou menos, Flávio, como aquela vez, aquele jogo do Brasil dirigido pelo Ernesto Paulo. Estava tentando lembrar. Eu estava lá. Eu estava lá em Cardiff, eu e o Quartarolo. Isso é um indicador de que as coisas não estão bem. Quando você dá uma seleção para o Ernesto Paulo. Assim, o futebol brasileiro realmente regrediu. Mas era legal, jantava com a gente, tomava café junto. Era o Ernesto Paulo? Não, todo jogador. O Ramon, ele estava de ônibus outro dia em Portugal, lá, estava dentro de um ônibus. O Ramon Menezes, por equipes, tem 70 jogos. E a equipe que ele mais dirigiu, segundo aqui a produção, foi o Vitória. Caiu rápido. Com 18 jogos. Apenas 18 jogos. Foi o time que ele mais dirigiu na vida. Foi o trabalho da Série B. Dados do site O Gol, tá? Do Ramon Menezes, técnico interino da seleção brasileira.
Mas, é claro, né, se tratando de seleção, novo ciclo... É funcionário da CBF. Tem aquela empolgação, vi gente dizendo que pode ser o novo Scaloni, não sei. Aí eu já acho que é ir longe demais. Calma. A chance dele ser auxiliar técnico da seleção não é pequena. Vamos falar da... O Scaloni, nessa altura, também era só um Scalonizinho, entendeu? Não, Flávio, mas a diferença é assim, que o Scaloni, pelo menos, ele tinha trabalhado em comissão técnica de seleção argentina. A diferença é que... Mas nós tivemos um treinador que foi pra Copa do Mundo e não dirigiu nem em time de botão. Tivemos isso mesmo. Olha, nem time de O botão. Falcão também foi Falcão- chamado... Não, mas o como Dunga primeiro foi pra Copa. Mas E ele não era técnico nem tudo de isso time é de verdade. botão, de jogo de mesa, botão de mesa. O Scaloni, com todo respeito, adotado, eu vou falar aqui, entre aspas, adotado pelo Messi. Então, e ele aproveitou a chance, eu não estou minimizando, não. Sim, porque, tem razão. porque tem cara que é adotado e arrebenta. Não corresponde. Não, e arrebenta com Claro, então, Ele foi bem. No caso do Scaloni, foi. Mas eu só quero lembrar que ele foi adotado, jogou com o Messi gosta dele, ele, lógico, apaixonado pelo Messi. O Messi segurou tudo que pode acontecer. Mexeu errado, eu resolvo. Não reclame, porque eu acho que ele está tentando acertar. Essa é a visão, todo mundo sabe disso. Claro. E que é uma maravilha. Você imagina o Pelé jogando, o Pelé verdadeiro, jogando não sei o quê, e ele adotando um treinador. Ramon. Hã? Adota o Ramon. Acabou, tudo bem, ó, vamos fazer isso, não sei o quê, o cara é legal, e ele tá bem intencionado, tem cabeça boa, vamos dar chance para ele. Transformou o cara até campeão do mundo. Ajudou, né? Transformou não. Ajudou o cara a ser campeão do mundo. Nunca mais esse cara vai entrar na fila do desemprego, do salário-desemprego. Nunca mais vai dar palestra. Ó, atenção. Ó, receitas dele. Vai dar palestra, vai passar em escola, vai fazer não sei o que lá. E é o campeão do mundo com 40 anos de idade. Pô, não é verdade isso? Sim. Então, eu só quis interromper, mas... E aí tem uma coisa, quis Rodrigo. reforçar. O Scaloni, né, o adotado pelo Messi, é verdade, né? 50. O Scaloni, ele tirou a Argentina de uma fila depois de 28 anos, quando ganhou a Copa América e ganhou a Copa do Mundo. Então, ou seja, esse foi um estagiário que passou no teste. Perfeito. Né? Ele, aliás, na Copa América de 2019, para ser muito justo, a Argentina, inclusive, poderia ter eliminado o Brasil no Mineirão, não fosse aquele jogo de arbitragem tenebrosa lá e tal, né? Mas, enfim, ele ganhou 2 títulos. Em 28 anos, Pedrinho nem tinha nascido, nem sonhava em nascer e tal, né? De 93 para frente, a Argentina já teve um monte de técnicos e, assim, caras importantes e tal, e não ganhou nada. O Scaloni, o estagiário, foi lá e ganhou 2, então entrou para a história. Então, mas assim, o Scaloni é a exceção da exceção. A gente não pode achar que todo técnico novato que pinga assim no colo de uma seleção, ele vai ser o Scaloni. Porque também, vocês citaram o Dunga, o Falcão, o futebol tem milhares de exemplos de caras que não deram certo, o que é, inclusive, é a probabilidade maior. Porque o sujeito que não tem experiência alguma e que vai dirigir uma seleção importante, aliás, qualquer que seja a seleção, a chance maior é de dar errado. Não tem dúvida. Nós temos aqui a provável escalação do Brasil para o jogo de amanhã contra Marrocos. Você confere a transmissão da Jovem Pan pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com o Nilson César e toda a seleção de esportes aqui da Pan. Nós temos aqui a provável escalação do Brasil, que deve entrar com Ederson ou Everton no gol. Aí vem sistema defensivo com Emerson Royal, Éder Militão, Ibanez e Alex Telles. Meio de campo, Casemiro, Andrei e Lucas Paquetá. E na frente, Rodrigo, Vinícius Júnior e Vitor Roque. O Casemiro será o capitão do Brasil Antony. nesse primeiro jogo após a Copa do Mundo. Tem Antony, Vitor Roque e Vinícius Júnior. Você falou Rodrigo. Falei Rodrigo. É Antony. O Rodrigo, inclusive, que ontem a gente debateu aqui no Bate Pronto, vai vestir a 10. E com um pedido do Neymar. E vai ficar no banco. E nessa provável escalação, fica no banco. E tá? o que o Neymar Dá tem que espaço dar pro Antony. palpite de quem vai vestir camisa 10? O que o Neymar tem que... Primeiro o Neymar tem que jogar na seleção, que nunca jogou. Entendeu? Por que o cara vai dar palpite quem tem que usar a camisa 10? Sabe? Tomara que ele não se... Que o Ancelotti, se vier mesmo, não se torne refém de Neymar, em fim de carreira ainda, hein? O cara é jogador em fim de carreira e fica dando palpite se o cara vai usar a camisa 10 ou não da seleção, sabe?
Sabe? Para com isso. Eu acho que o único cara, se estivesse vivo, que poderia dar esse palpite, chama-se Edson Arantes do Nascimento Pelé. Como o Pelé não está mais vivo, ninguém pode dar palpite quem é que tem que usar a camisa 10 da seleção. Muito menos o Neymar, que não fez nada pela seleção ainda.